Olá, vamos à resolução? Repara que é uma questão de vestibular, tá legal? Uma questão envolvendo geometria. Ele fala assim, ó. Dois ângulos consecutivos são complementares. Então, o ângulo formado pelas bissetrizes desses ângulos é... Aqui estão as alternativas, né? Ele quer saber qual dessas alternativas é a alternativa correta, tá legal? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Minha primeira ideia. Estou pensando aqui em um polígono, beleza? Tranquilo? Aí, como ele fala que dois ângulos são consecutivos, então aqui eu estou colocando o ângulo X e estou colocando o ângulo Y, tá legal? Repare que esses dois ângulos aqui são ângulos consecutivos, né? Beleza? Tranquilo? Aí, a minha ideia foi o seguinte, olha só. Dois ângulos consecutivos são complementares. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que a soma desses dois ângulos vai ter que ser igual a 90 graus. Essa que é a ideia de ângulos complementares. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, se eu tenho assim um ângulo de 30 e de 60 graus. Esses dois ângulos são ângulos complementares, porque a soma desses dois ângulos vai dar 90, né? 30 mais 60, isso dá 90. Então, o ângulo de 30 graus mais o ângulo de 60 graus, eles são ângulos complementares. Então, a gente pode raciocinar da seguinte maneira. O ângulo X adicionado ao ângulo Y tem que ser igual a 90 graus. Tranquilo? De boa? Aí depois, a minha segunda ideia ficou da seguinte maneira, olha só. Quando no enunciado ele fala assim, ó, o ângulo formado pelas bissetrizes, né, pelas bissetrizes desses dois ângulos, pela bissetriz do ângulo X e pela bissetriz do ângulo Y, então eu posso pensar da seguinte maneira, olha só. Aqui está o ângulo X, então aqui eu estou traçando a bissetriz do ângulo X, né? Lembrando que bissetriz vai ser a seviana que vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. Então, como esse ângulo aqui é o ângulo X, logo esse ângulo aqui, ó, tem que ser X sobre 2, e esse pedaço aqui também tem que ser X sobre 2, né? Tranquilo? De boa? E esse daqui é a bissetriz do ângulo Y, né? É a seviana que vai dividir o ângulo Y em duas partes iguais. Então, o mesmo raciocínio. Esse ângulo aqui tem que ser Y sobre 2, e esse ângulo aqui também tem que ser Y sobre 2. Aí repara o seguinte, eu tenho esse ângulo aqui, ó, formado por essas duas bissetrizes, que eu estou chamando de ângulo Z, tá legal? Tranquilo? Aí repara que formou esse triângulo aqui, ó, beleza? Então, a gente já sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, tranquilão? De boa? Então, a soma desses ângulos aqui tem que dar 180. Então, foi isso que eu fiz, olha só. Montei uma equação. Então, fica x sobre 2 mais y sobre 2 mais z, que é igual a 180 graus. Tranquilo? Repara que aqui eu tenho frações homogêneas, né? São frações que têm o mesmo denominador. Então, eu vou repetir os numeradores. Aqui vai ficar x mais y. E vou repetir o denominador. Tranquilo? Então, vou somar os numeradores e repito o denominador. Então, fica x mais y sobre 2, que é igual a z. Isso é igual a 180 graus. Repara que, na minha primeira ideia, a gente achou x mais y igual a 90 graus. Então, esse x mais y aqui eu vou substituí-lo por 90 graus. Então, vai ficar 90 graus dividido para 2 mais z, que é igual a 180. 90 graus dividido para 2 vai dar 45 graus. Então, fica 45 graus mais z, que é igual a 180. Eu quero achar o valor de z, então vou tirar o 45. 45 positivo desse lado, passa para o outro lado como negativo. Então, fica z, que é igual a 180 menos 45 graus. 180 graus menos 45 graus vai dar 135 graus. Então, o valor desse ângulo aqui, ó, ele vale 135 graus, beleza? Mas se a gente olhar nas alternativas, não tem essa resposta. Então, o que eu pensei? Olha só. A minha terceira ideia ficou da seguinte maneira. Eu estou pegando essa parte aqui, ó, estou destacando aqui. Então, esse ângulo aqui que vale 135 graus, repare que eu tenho esse ângulo daqui, ó, beleza? Que também é um ângulo formado pelas bissetrizes, né? Confere comigo que esse ângulo aqui é formado por essa bissetriz, que é a bissetriz do ângulo X, e por essa bissetriz, que é a bissetriz do ângulo Y. Então, também forma esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, ele é o que falta para chegar a 180, né? Porque isso daqui é um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Beleza? Então, para achar esse ângulo, basta fazer o seguinte. Fazer 180 graus menos 135 graus. Fazendo a diferença, isso vai dar 45 graus. Logo, o gabarito aqui é a letra E. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.